E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um vídeo hoje. Hoje eu quero trazer uma estratégia, cara. Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o Registrato e como transformar as informações que o Registrato dá para ti em crédito nos bancos, pessoal. Eu quero hoje, para quem não entende, para quem entende pouco, eu quero tentar ajudar, auxiliar a enxergar o Registrato de uma maneira diferente e trazer isso um norte, uma estratégia que tu possa verificar no teu perfil. Claro, cada pessoa vai ter o seu perfil, cada CPF aqui. Eu vou mostrar pra vocês até como é que funciona aqui o layout inicial. Cara, é uma aula, não uma aula porque eu não sou professor, eu tenho um conhecimento sobre bancos e eu quero aqui destacar pra vocês o que eu acho que é interessante dentro desse registrado, que tem poder melhor que o Serasa, melhor que Boa Vista. Esse aqui entrega realmente as decisões para os bancos. Por que eu digo isso? Porque aqui vai mostrar a tua vida financeira e aonde tu vai e tal. Para te poder entrar no Registrato, eu só tenho que te destacar uma coisa. Tu tens que escrever Registrato no Google, tu entra no site e ele vai te pedir que tu logue com a conta GovBR. Só isso. Tu já vais entrar nessa tela inicial. E o que a gente tem nessa tela inicial que eu acho fundamental? Primeiro, é esse relatório do SCR, tá? Esse relatório aqui é importantíssimo. Deixa eu até ver se tem aqui a nomenclatura. Aqui, ó. Empréstimos e financiamentos. Não tem o que significa. Tem contas e relacionamento. Todas as contas que tem abertas no teu CPF, se tu abriu ou não abriu ou deixou de abrir, tudo que tem aberto. Isso aqui é interessante até para te identificar ou descobrir. Eu tinha uma conta no Bradesco, se está ativa ali, tu consegue recuperar ela. Todas as chaves Pix cadastradas, que isso aqui é um detalhe que eu indico. Se tu perdeu alguma conta que não sabe que tem e tá cadastrado a chave Pix, consegue achar agência e a conta com a chave Pix, cheques sem fundos e transferências de câmbio. Se tu trocar o teu Interloops, por exemplo, por dólar, aparece aqui em câmbio. Então, muito interessante esse relatóriozinho. Aqui é o que a gente pode receber. Se tens algum valor a receber do governo, tu clica aqui e recebe o valor que tem em valores perdidos lá no governo, é bem rapidinho. Tu vai clicar aqui, ó, em empréstimos, ele vai abrir o relatório e é esse relatório aqui que a gente vai examinar, tá? O relatório de empréstimos e financiamentos. Esse aqui é o que eu digo, o relatório mais importante que a gente vai entregar pro banco. Claro que eu acho que tu não consegue olhar todo aqui que eu tô tapando. Deixa eu fechar um pouco mais a minha tela aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou pular para cá, ó. Tá, então vamos lá. Essa aqui é a minha vida financeira, onde os bancos conseguem entender o que eu tenho. E aqui tem vários detalhes, tá? Por exemplo, Caixa Econômica Federal, 38 mil, é um financiamento de uma casa que eu tinha lá na minha outra cidade, que eu consegui pegar no Minha Casa Minha Vida na época. É um financiamento muito bom, que não tem nem por que eu quitar. Pra você quitar, mas 38 mil tu quita, tua casa é tua. Eu não vou vender. Então, assim, é um financiamento que na taxa Minha Casa Minha Vida eu peguei a 3, 4% ao ano. Hoje, se eu pegar esses 38 mil e colocar num banco, eu pago a prestação da minha casa, só pra vocês terem noção. É bizarro a época da Minha Casa Minha Vida. Bom, ele me diz aqui, ó, que eu tenho em dia 46 mil reais está em dia. Quando tu tiver alguma dívida devendo, atrasou, tá com um período já considerável, vai estar em vencida e aqui que mora o problema. Se tu tiver em dívida vencida, aqui é que é o problema que tens. Que esse aqui era o famoso prejuízo do registrado, agora tá tudo em vencidas. Aqui que dá o problema que tu vai ter de negativação, que tu vai ter problema dos bancos não entrarem no mérito. Mas não vamos destacar aqui as tuas dívidas vencidas, esteja tudo zerada como a minha. A tua dívida caducou, espera atualizar, que depois ele sai do vencido. Isso aqui, o relatório ele demora para atualizar, assim, de 2 em 2 meses. Então, olha aqui, ó. Itaú, eu tenho um crédito de 370, mas eu não tenho nada usado. Mercado Pago, eu estou em dia, então ele está me mostrando a fatura do meu cartão 447 e eu tenho um total para utilizar de 1.500. Então, ó, limite de crédito de 1.500. Não está atualizado ainda, porque aqui o meu crédito para eles era 2 mil e eu já estou com o meu crédito de 3 mil reais. Então, ainda não está atualizado 100%. No pagamentos, ó, crédito. Aqui, se tu bater esse valor que está em dia com aqui, vai bater o limite que tu tem no total, entendeu? Então aqui eu tenho em dia. Banco Inter, ó, eu tenho 11 mil de limite, então, ó, eu tô com 6 mil em aberto e 4.500 de limite. PicPay eu não uso, Brasil Card eu não uso, Banco BV 1.900 que eu tô em cima aqui, não uso. Ó, acesso ao... Isso aqui é o cartão Carrefour, também não uso. Esses dois é o BV... 13... Banco SCF é o Atacadão e o Banco Carrefour.
Os dois juntos eu tenho 13.800, mas eu nem desativei esse cartão. Então vocês veem que tá tudo zerado. Aqui que tá uma informação. Vamos lá. Por que às vezes eu não consigo crédito com os bancos, tá? Primeiro, eu atualmente, olha o que eu tenho de limite de crédito disponível, que eu não uso. Então, eu vou fazer um cálculo aqui bem básico para vocês. Isso aqui é uma informação que é muito, muito importante para vocês que querem crédito. Se tu tem muito crédito no mercado, tu vai dar a entender para os bancos que o teu grau de endividamento é muito alto. Então, por mais que tu não use, é prejudicial para ti. Porque olha só aqui eu vou botar os que eu tenho, tá? Itaú, 370. Mercado Pago, 3.000. Mas vou botar aqui essas informações, os bancos conseguem ver. 13.600. 11.000 no Banco Inter. R$200 PicPay. R$1.000 Brasil Card. Por mais que eu não tenha desativado o cartão. É isso que eu tô falando para vocês. E aqui não tá aparecendo ainda meu Will Bank. Não sei por que não aparece aqui. O Will Bank eu tenho há muito tempo de R$5.000 ainda. Olha pra vocês terem noção. Então, atualmente, no mercado, eu tô com R$31.000 de cartão de crédito liberado. Aí, às vezes, a gente entra naquela, pô, eu tô com meu limite estagnado. Só que tu vem aqui no relatório e tu consegue perceber que tu tem limite em outros bancos. E agora que vai uma informação altamente relevante. Vinícius, nessas informações, o que seria o ideal? Vamos lá. O ideal para a gente ter aumentos de limite cadastrado. Se tu tem hoje esse meu cenário aqui que eu tô mostrando para vocês, é muito difícil eu conseguir cartão de crédito. Muito difícil. Por quê? Eu tenho hoje crédito ocioso. Eu tenho limite de cartão de crédito, mas eu não utilizo esses limites. É o crédito ocioso. Tá aqui. Tenho R$1.000 Brasil Card. Só aqui embaixo, ó, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, quase R$9.000 de crédito ocioso. Eu não uso. Isso é prejudicial pra mim. Pô, Vinícius, mas por que tu tem isso? Eu tenho porque eu gosto de fazer conteúdo pra vocês e eu tenho esses créditos. Por exemplo, a minha esposa. A minha esposa, ela tem 4 limites. Ela tem 4 cartões. 4. 4. Eu cancelei um de 55.000 desse crédito. Isso dá brecha pros outros bancos analisarem e ela fala assim, pô, peraí, cara. Vale a pena entregar crédito. Então, o BTG Pactual, a gente conseguiu um limite considerável. Eu tenho limite no Rico, Santander e temos o Mercado Pago. Então ela tem 4 bancos só. E usa bem o limite. E esse é um ponto importantíssimo. Existem 2 cenários. O cenário que tu tem muito crédito e tu usa praticamente nada desse crédito. Aí é o crédito ocioso. Ou tu tens um potencial de endividamento futuro. E isso pode te travar no crédito. Ou tu tens o teu limite e usa até a tampa. Tu pode a qualquer momento se endividar. Então esses 2 cenários não são cenários ideais para ti. Se tu tens hoje, qual é o cenário ideal? Tens esse monte de conta que nem eu aqui, começa a cancelar contas que tu não utiliza. Por exemplo, se eu fosse utilizar Brasicard, eu podia cancelar. Banco BV, eu podia cancelar. O Will Bank de 5.000 poderia cancelar. Isso tudo vai fazer o quê? Cara, ele tá com uma administração financeira muito boa. Ele está cancelando cartões que ele não utiliza e está centralizando em alguns bancos. Só que só centralizar o teu banco não é a única coisa que tens que fazer. O ideal, tá, gente? Isso aqui, ó, como é que eu vou falar? É regra de banco. Claro que às vezes a gente não funciona. Eu no Mercado Pago agora, eu estourei o cartão e foi por isso que eu recebi um acréscimo. Mas o ideal é a gente usar de 20 a 30% o cartão de crédito. Tanto no limite como a prestação mensal. Por que eu recebi um aumento? E aqui eu quero que tu entenda esse 20, 30%. Porque se tu olhar aqui as faturas do meu cartão de crédito, o Inter eu pago 1.000 e poucos pila, tá? Nubank, 400, 500 reais. E Mercado Pago, 400, 500 reais. No total, por mês, dá 2.000 e pouco de fatura do cartão de crédito. Se a minha renda for 10.000, eu tenho 20% de utilização mensal do cartão. Tô no ideal. Por isso que ainda tem alguns cartões que ainda me acrescentam crédito. Que perto do cenário ideal, eu utilizo 20, 30% da minha renda. Agora, tu tem isso aí. A tua fatura é 4, 5 mil reais por mês. Tu tens 10.000 de comprovação, 7.800, e tu paga 5.000, nenhum banco vai querer te liberar mais crédito. Porque ele tem essas informações aqui.
Claro que esse relatório é um relatório que ele passa para nós. Só que no relatório do banco é mais detalhado, porque tem como a gente entrar dentro do site do Registrato com informações muito mais plausíveis e mais realizadas. Mas tu tem que ter CNPJ. E eu acredito que para ter CNPJ, para que entre aqui, tem que ser instituição financeira. Eles dão um relatório mais aprimorado. Esse aqui é para a gente poder observar. Então hoje, uma estratégia que eu indico com o Registrato é tu observar todas as contas que tu não tá utilizando com limite de crédito e cancelar elas. E entrar num pagamento mensal que refere 20 a 30% do que tu ganha. Que assim tu consegue dar uma base boa pro banco que vai vir entrar com um crédito melhor para ti. E se tu observar, esses 370 aqui do Itaú não é cartão de crédito, e sim limite de conta, porque limite de conta também é um limite pré-aprovado que nem o cartão de crédito. Então, se tu tem mais limites de conta espalhado, tu vai ficar com um grau de endividamento bancário mais alto e isso pode te prejudicar em análise de crédito. Então, a melhor estratégia é foca em 3, 4 bancos, não tenha vários limites separados e tenta unificar em apenas 3, 4 bancos. Essa é a minha opinião e é a questão do relatório e eu queria mostrar para vocês. Eu acho que isso aqui é muito fundamental. Dá uma estudada no teu relatório, verifica o que tem e tenta melhorar ele para quê? Futuramente. Agora, se tu tá com dívida vencida aqui, aí vocês sabem que é porta fechada, foca num banco digital e aí entra todas as estratégias que eu já expliquei para vocês dos bancos digitais para quem é negativado, tá bom? Eu espero que com isso eu tenha te ajudado, te auxiliado. Pô, Vinícius, eu gostei desse conteúdo. Então deixa teu like, inscreve no nosso canal e ajuda a Atualiza a crescer. Valeu, gurizada!